Olá, boa noite. Boa noite. Segunda denúncia contra o presidente Temer chega à Câmara dos Deputados. O documento foi assinado pela presidente do STF, Carmen Lúcia. Mais cedo, por 10-1, ministros decidiram que a acusação deveria seguir para o Legislativo. Agora o presidente será notificado para apresentar defesa. Em delação, o doleiro diz ter 110% de certeza que Temer recebeu propina de esquema do PMDB. Lúcio Funaro relata que o presidente levou dinheiro de obra da hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia. STJ nega soltar os irmãos Batista da JBS Friboi. Joesley e Wesley foram indiciados pela Polícia Federal por manipulação do mercado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quantas vezes você enxergou uma oportunidade para sua empresa, mas achou que era um passo maior do que poderia dar? As coisas só andam quando você se movimenta. Capital de giro, fluxo de caixa, a gente te ajuda. O importante é você dar o próximo passo. Afinal de contas, seu negócio tem muitos caminhos para dar certo e um só banco. Bradesco Empresas e Negócios. Para frente com o seu negócio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, aprecie o melhor da cozinha italiana no jantar do Todo Seu. E ainda nós vamos mergulhar no mundo da dança, descobrir quais são suas origens e bater um papo sobre as transformações do balé com a coreógrafa impecável, Maria Pia Finocchio. Você não vai perder, né, bonitinha? Fica comigo aqui no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Réu em 7 ações penais, ex-presidente Lula discursa em São Paulo e diz que mexeram com quem não deveria. O ex-presidente saiu sem falar com os jornalistas. Lula foram dadas durante o lançamento de uma plataforma digital do PT para ouvir a opinião da população e elaborar um novo programa de governo, já pensando nas eleições presidenciais de 2018. Lula afirmou que se sente estimulado a defender a sua honra. Eles mexeram com quem não deveria mexer. Não é porque eu estou acima de qualquer coisa, não. É porque eu não fiz o que eles dizem que eu fiz. Se eles estão acostumados a mexer com um político que roubou, que fez corrupção, que enricou, sabe, e está com o rabo no meio das pernas, eles estão mexendo com um político, sabe, que não roubou, que não tem medo deles. Depois de elogiar o partido, Lula endureceu o discurso e não economizou críticas à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Justiça Brasileira. Porque eles são verdadeiros analfabetos políticos. Tá? São. Não conhecem nada do que se trata de política. O ex-presidente ainda chamou de excrescência a denúncia do Ministério Público Federal, transformada em ação penal nesta semana contra ele, na Operação Zelotes, por causa da aprovação de uma medida provisória que beneficiou o setor automobilístico durante o seu governo. Lula e seu ex-chefe de gabinete, Gilberto Carvalho, são acusados de receber propina em troca da edição da MP. O ex-presidente ironizou a situação para Gilberto Carvalho, que estava no evento. Dizer que o coitadinho Gilberto pegou 6 milhões e o Betinho, você não me contou o que você fez, Gilbertinho. Lula deixou o evento sem falar com a imprensa. Já a presidente do PT, a senadora Gleice Hoffmann, ré na Lava Jato, disse ainda que o PT não tem plano B, caso Lula seja impedido de disputar as eleições presidenciais no ano que vem. Ao todo, o ex-presidente é réu em 7 ações penais. Na Lava Jato, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão, no caso que envolve o triplex em Guarujá.
Por enquanto, o petista aguarda o recurso do julgamento no Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre. Ele vai ser candidato, inclusive se tiver uma sentença transitada e julgada na segunda instância, porque já há precedentes no Brasil de autorização de candidaturas nesse sentido. Superior Tribunal de Justiça negou soltar os irmãos Batista da JBS Friboi. Hoje, eles foram indiciados pela Polícia Federal por manipulação do mercado financeiro. Os irmãos Joesley e Wesley Batista são acusados de lucrar a partir de informações privilegiadas. Alguns dias antes do conteúdo da delação de Joesley ser revelado, em 17 de maio, os irmãos Batista venderam 200 milhões de reais em ações da JBS, que estavam valorizadas naquele momento. Depois, a própria empresa recomprou quase a totalidade dos papéis que tinham sido vendidos pelos controladores. A intenção seria repartir com os outros acionistas o prejuízo que os irmãos Batista sabiam que viria quando a gravação da conversa com Michel Temer fosse divulgada. E, de fato, as ações da JBS despencaram. Em paralelo, a empresa negociou quase 3 bilhões de dólares, volume considerado atípico pelo mercado. Depois que se tornou conhecido o áudio do presidente da República, supostamente dando aval para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o preço da moeda americana disparou. Segundo a Polícia Federal, a empresa dos irmãos Batista lucrou 100 milhões de dólares com a manobra. O triplo do valor da multa que Joesley iria pagar em 10 anos no acordo de delação, que acabou revogado porque os irmãos teriam omitido informações. Agora, com os dois indiciados, o inquérito será enviado ao Ministério Público, a quem cabe apresentar a denúncia. A expectativa é que isso ocorra até o fim do mês. Se a Justiça acatar, os irmãos Batista passariam a condição de réus. A pena vai de 1 a 5 anos de prisão e multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita. Joesley e Wesley estão presos de forma preventiva na sede da Polícia Federal em São Paulo. Eles ocupam celas separadas, mas podem manter contato durante 4 horas por dia no banho de sol. E os irmãos Batista foram convocados para prestar esclarecimentos na CPI mista da JBS. Além de Joesley e Wesley, donos da JIF, foram convocados outros 2 executivos do grupo, Ricardo Saldi e Francisco de Assis, e também o ex-procurador da República, Marcelo Miller, acusado de ajudar na elaboração do acordo de delação premiada dos irmãos Batista, enquanto ainda exercia o cargo, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. A comissão aprovou ainda o convite para que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, preste esclarecimentos sobre o acordo de colaboração firmado entre o Ministério Público Federal e executivos da JBS Friboi. A CPI tem como objetivo investigar irregularidades envolvendo o grupo JIF em operações realizadas com o BNDES, ocorridas entre os anos de 2007 e 2016. Os depoimentos devem ocorrer na próxima semana. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O placar foi esmagador. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal enviou à Câmara a segunda denúncia da Procuradoria contra Michel Temer. O presidente é acusado agora de compor uma organização criminosa e de obstruir a tentativa da Justiça de desbaratar a quadrilha. Em qualquer outro pedaço do planeta, um caso assim paralisaria um país. No Brasil, isso não significa nada. Todos sabem que esse processo, natimorto, será abortado na Câmara. A corrupção pode ganhar um novo proveito em Brasília. Virou atração turística, como os monumentos de Niemeyer. Temer falou em Nova York que é culpado por associação. Disse o presidente: você encontra pessoas que tiram fotos com você, convivem com você e aí praticam um ilícito qualquer. E você também vira delituoso. Faz sentido. Temer posa com ministros denunciados junto com ele, como se posasse ao lado da cratera do vulcão Vesúvio, onde o perigo é apenas presumido. O problema é se os amigos presos do presidente, como Gedel Vieira Lima, por exemplo, resolverem entrar em erupção. Boa noite.
E, portanto, a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer já está na Câmara dos Deputados. O documento foi assinado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Agora, Temer será notificado para apresentar a defesa. Mais cedo, o STF, por 10-1, concluiu o julgamento que não suspendeu a segunda acusação contra o presidente da República. O ministro Marco Aurélio foi o primeiro a votar no terceiro dia em que o Supremo analisa o pedido da defesa do presidente Michel Temer. Segundo os advogados dele, a denúncia não deveria ser enviada à Câmara dos Deputados até o fim da investigação sobre o acordo de delação dos executivos da JBS Friboi. Marco Aurélio rejeitou o pedido. Para o ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello, o Supremo só poderia analisar a denúncia antes da Câmara caso algumas circunstâncias específicas estivessem presentes, como se o crime imputado ao presidente já tivesse prescrito. Por isso, ele também rejeitou o pedido da defesa de Temer. A última a votar foi a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Em um voto rápido, ela elogiou o relator Edson Fachin e concordou com os argumentos levantados por Celso de Mello. Ontem, 7 ministros votaram com o relator Edson Fachin. Apenas o ministro Gilmar Mendes divergiu e entendeu que a denúncia contra o presidente deveria ser devolvida à PGR. Segundo ele, as acusações que constam na denúncia se referem a fatos que teriam ocorrido no período em que o presidente não estava no cargo. Agora, a acusação contra o presidente Michel Temer terá que ser analisada pela Câmara dos Deputados. Assim como a primeira denúncia contra ele, rejeitada em agosto, esta também vai ter que passar por um longo rito na casa. Antes de tudo, o assunto será levado para a Comissão de Constituição e Justiça, onde o relatório precisa ser aprovado. Só depois, este relatório vai para o plenário. 2/3 dos deputados, ou seja, 342, precisam concordar se enviam ou não a denúncia para o Supremo, para aí sim os ministros decidirem se vão ou não aceitá-la. Doleiro Lúcio Funaro, preso em Brasília, diz que ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, distribuía propina ao presidente Michel Temer. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A declaração consta na delação premiada do doleiro. Lúcio Bolonha Funaro é apontado como operador financeiro do PMDB. Ele disse ter 110% de certeza que Eduardo Cunha distribuía propina a Temer. No acordo que fechou com a Justiça, Funaro relata também vários episódios de divergências entre os PMDBistas. Ele disse que durante os governos Lula e Dilma do PT, Michel Temer, Eduardo Cunha e Henrique Alves disputavam cargos. Segundo o doleiro, Cunha atuava no varejo. Já Temer e Henrique Alves agiam no atacado. Na delação, o lobista também disse que houve uma disputa por um cargo na Caixa Econômica Federal, que era dominado pelo PMDB. Eles queriam administrar o FI-FGTS, que libera recursos para as empresas investirem em projetos de infraestrutura. Funaro relatou aos procuradores que Eduardo Cunha contou que o ex-sindicalista André Luiz de Souza explicou a Temer como funcionava o FI-FGTS e que ali seria como um mini BNDES. E que o atual secretário-geral da presidência, Moreira Franco, disse também a Temer que o fundo de investimento da Caixa seria uma oportunidade para fazer dinheiro. Funaro então relata que ali se iniciava uma briga entre o grupo formado por Cunha, Funaro e Henrique Alves contra Moreira Franco. De acordo com o doleiro, Franco queria manter um indicado seu numa das vice-presidências da Caixa, pois o FI-FGTS era uma fonte de renda para seu grupo político. Ao Ministério Público, Funaro contou que Moreira Franco conseguiu manter seu aliado no banco por algum tempo, mas depois o cargo foi preenchido por alguém ligado aos adversários internos. Moreira Franco foi vice-presidente de loterias no banco na gestão Lula, indicado por Temer. Outro episódio relatado por Funaro é sobre o amigo pessoal e ex-assessor de Temer, José Yunes. De acordo com o doleiro, Yunes lavaria dinheiro para o presidente. Segundo ele, além de administrar, Yunes investia os valores ilícitos na compra de imóveis. Na delação, Funaro disse que não sabe se os tais imóveis adquiridos pelo presidente estão em nome dele, familiares ou fundos, mas que soube, por meio de Eduardo Cunha, que Michel Temer tem um andar inteiro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo.
Funaro disse ainda que José Yunes sabia que havia dinheiro em uma caixa entregue a ele no seu escritório. Segundo o doleiro, nesta caixa havia R$1 milhão de propina da Odebrecht e que o montante era direcionado a Temer. Ao relatar o caso à Polícia Federal, no ano passado, Yunes disse que não sabia o que tinha no pacote e que foi feito de mula do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em nota, a Presidência da República disse que todos os imóveis do presidente Michel Temer foram comprados de forma lícita com recursos de contas pessoais do presidente e estão declarados à Receita Federal. Segundo o texto, o imóvel na Avenida Faria Lima, em São Paulo, foi adquirido no início de 2003, época em que Eduardo Cunha sequer era filiado ao PMDB. Também, por meio de nota, o ministro Moreira Franco disse que bandidos constroem versões por ouvir dizer em troca da impunidade ou para alcançar o perdão de seus crimes. Já o grupo Comporte de Constantino disse em nota que segue colaborando com as autoridades para o total esclarecimento dos fatos. Os outros citados ainda não se pronunciaram. E na delação que fechou com o Ministério Público, o doleiro Lúcio Funaro relatou ainda que Temer recebeu propina de obra de hidrelétricas. Segundo o doleiro, Michel Temer recebeu propina das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez em uma obra da hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia. Aos procuradores, Funaro disse ainda que também teriam recebido propina desta obra os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, ambos presos, e o atual deputado federal do PT paulista, Arlindo Quinalha. No entanto, Funaro não citou os valores da propina recebida pelos 3 políticos do PMDB e nem para o petista. A propina teria sido acertada pelos executivos Benedito Júnior, da Odebrecht, e Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez. De acordo com o doleiro, parte do pagamento foi feito em dinheiro e outra parte em doação de campanha. Em nota, a Presidência da República afirmou que as declarações do doleiro Lúcio Funaro não são dignas de crédito. O deputado federal do PT, Arlindo Quinalha, não se pronunciou. Prestes a colocar em votação a nova denúncia contra Michel Temer por parte da Procuradoria-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fez críticas à condução do núcleo político do governo do PMDB. As críticas de Rodrigo Maia ao governo de Michel Temer se deram em um jantar na casa da senadora Cátia Abreu na noite de ontem, com a presença de aliados do governo, como o senador Eunício Oliveira, e adversários de Temer, como Renan Calheiros e a própria Cátia Abreu, que fazem oposição aberta ao presidente da República, mesmo sendo do mesmo partido dele, o PMDB. No jantar, Maia criticou a falta de compromisso de ministros do Planalto com a base de apoio no Congresso e também de movimentos do PMDB para filiar parlamentares de saída do PSB, mas que já estão compromissados com a filiação ao DEM, o partido de Rodrigo Maia. Eu até alertei o presidente da República, isso é muito grave e não ajuda quando o próprio Palácio participa dessa operação. Quando próprios ministros do Palácio estão respaldando essa operação do presidente nacional do PMDB. Então eu já alertei o presidente hoje. Se nós somos aliados, né, nós temos que ser aliados. Né? A gente não pode ficar levando facada nas costas do PMDB, principalmente os ministros do Palácio e o presidente nacional do PMDB. O presidente da Câmara avalia que a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer deve ser posta em votação na Casa no início de outubro, próximo ao feriado do dia 12. Rodrigo Maia declarou que, se os ministros de Michel Temer insistirem nas manobras contra aliados, o DEM, o partido dele, vai liberar a bancada na Câmara para votar da forma que quiserem na sessão que vai decidir novamente o destino do presidente da República. E a Polícia Federal identificou notas fiscais referentes à compra de um Porsche Cayenne de quase R$430 mil pagos pelo dono da empresa aérea Gol, Henrique Constantino, para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O veículo teria sido usado para mascarar o pagamento de propina ao ex-deputado do PMDB e os recibos estavam em posse do doleiro Lúcio Funaro, que fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal.
Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Henrique Constantino, acionista e fundador da Gol Linhas Aéreas, é citado várias vezes na delação de Lúcio Funaro por supostamente ter repassado valores em dinheiro a vários nomes do PMDB em troca de liberação de um financiamento do FGTS da Caixa de cerca de 300 milhões de reais para a empresa Gol. Entre os acusados de receber a propina da Gol estão os ex-ministros de Michel Temer, Henrique Eduardo Alves e Gedel Vieira Lima, além do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Por causa das citações de Henrique Constantino na delação de Lúcio Funaro, o fundador da Gol tenta um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. A empresa Gol já assinou um acordo de leniência que prevê multa de 12 milhões de reais para a companhia e colabora com as investigações da Polícia Federal. O Porsche modelo Cayenne, como esse da foto, é um dos 8 carros apreendidos pela polícia durante a prisão de Eduardo Cunha no ano passado. Pelo menos 3 desses veículos estão registrados em nome da empresa Jesus.com, comandada pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados. Por causa das revelações da delação de Lúcio Funaro e da saída de Rodrigo Janot da Procuradoria-Geral da República, Eduardo Cunha voltou a negociar um acordo de delação premiada com a nova gestão de Raquel Dodge à frente da PGR. Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que fez uma investigação interna conduzida por auditores externos independentes e não localizou atos ou atividades relacionados à negociação do carro citado pela Polícia Federal, mas segue à disposição das autoridades para prestar informações. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, determinou o bloqueio de R$1,5 milhão em bens e valores do ex-deputado Cândido Vacarezza, preso pela Operação Lava Jato em agosto deste ano. A quantia bloqueada equivale ao valor de fiança estipulada por Sérgio Moro no momento em que mandou soltar o ex-deputado federal Cândido Vacarezza, preso em 18 de agosto na Operação Abate, desdobramento da Lava Jato. O montante de R$1,5 milhão não foi pago pelo ex-líder dos governos Lula e Dilma na data estipulada pelo juiz, e por isso Sérgio Moro pediu agora o bloqueio de bens do ex-parlamentar. Cândido Vacarezza foi solto em 22 de agosto por problemas de saúde e o juiz de Curitiba não determinou nova prisão para o ex-deputado federal, apesar da falta de pagamento de fiança. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ser o principal beneficiário de $500 mil em propinas de uma empresa contratada pela Petrobras. Os procuradores dizem que o valor foi uma compensação da influência pessoal que Vacarezza utilizou para que a empresa fosse escolhida pela estatal. O Brasil abriu pouco mais de 35 mil vagas de emprego formal em agosto. Conforme os dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, foi o 5º mês seguido com aumento de postos de trabalho com carteira assinada no país. E enquanto não chove por aqui, a umidade relativa do ar continua baixa em todo o estado de São Paulo. Pois é, Ju, hoje os índices ficaram em torno dos 27% aqui na capital. E quando será que volta a chover? Mariana Armentano traz a previsão para a gente. A massa de ar seco continua predominando nos próximos dias e, com isso, a umidade ainda fica baixa e faz bastante calor em todo o estado de São Paulo, incluindo o litoral e aqui a capital. Mas olha, tudo indica que vamos ter algumas mudanças a partir de domingo, viu? Olha só, nessa sexta-feira teremos mínima de 16 e máxima à tarde de 32 graus. No sábado, máxima também de 32, ainda com muito sol e céu azul. Mas no domingo o calor diminui, a máxima deve cair para 26 graus e o céu fica mais nublado. Mas ainda, nada de chuva prevista por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma boa noite. Tchau, Ju. Boa noite, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Certo. A dupla Mateus e Cristiano solta a voz na festa sertaneja desta sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.